Olá, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um pão australiano gostoso e super nutritivo. Esse pão era o pedido do Léo, que ele gosta muito desse pão. Aí ele falou, mas por que você não faz um pão australiano pra gente? Aí eu aceitei o desafio, aí eu fui pesquisar, experimentar o pão australiano. E aí, experimentar, saborear esse pão, eu descobri algumas características desse pão, que eu tentei adotar e hoje vocês vão aprender a versão final dessas tentativas, super gostosa e nutritiva. E eu vou explicar detalhadamente para vocês quais são os ingredientes que dão essa característica ao pão australiano. Vamos lá então? O começo é o básico. Todos os nossos pães levam linhaça hidratada. Aqui nessa receita a gente vai usar 2 colheres de sopa. Outro ingrediente que vocês já conhecem é azeite. Aqui temos 3 colheres de sopa. O próximo ingrediente é melado. Mas quando eu experimentei o pão australiano, eu senti o sabor do mel. Essa é uma das características do pão australiano, que leva mel. Mas como a gente desenvolveu um pão vegano, eu não vou usar mel. Mas vocês vão aumentar um pouquinho a quantidade do melado, que vocês já conhecem do outro pão. Então, nessa receita, a gente vai usar 3 colheres de sopa de melado. Se você não tem nenhuma restrição ao mel, tranquilamente pode usar 2 colheres de sopa e 1 colher de sopa de melado, tá bom? Mas nessa receita a gente vai usar só melado, 3 colheres de sopa. Esse ingrediente aqui vocês conhecem, 1 colher de café de vinagre. Bom, a minha outra percepção do pão australiano era o sabor de chocolate. E eu pensei, como o chocolate cacau em pó é muito saudável, mas eu pensei, eu vou procurar um outro ingrediente que pode imitar esse sabor. Aí eu descobri a alfarroba. Eu fiquei muito feliz porque ao usar a alfarroba, além de adicionar muitos nutrientes e fibras a esse pão, também ela tem uma característica muito interessante. Ele faz o pão macio. E que essa é uma das características do pão australiano original, que ele é bem macio. Então, fiquei muito feliz com essa minha descoberta. O próximo sabor que Quanto tem aqui de alfarroba? Aqui temos 2 colheres de sopa. Mas se você quiser, pode colocar cacau em pó, mas eu recomendo para você usar pelo menos 1 colher de sopa de alfarroba, que vai dar aquela maciez incrível a esse pão. E o nosso último ingrediente aqui é o café granulado, porque também detectei esse sabor ao comer pão australiano. Se você não quiser usar café granulado, pode substituir por 1 colher de cacau, se quiser, tá? Essa é uma opção que você pode obter ou não, tá? Mas saiba que a receita original sempre leva um pouquinho de café. E aqui temos a nossa mistura de farinha sem glúten, que vocês já conhecem e sabem porque já colocamos num saquinho para facilitar o seu trabalho. Aqui já tem uma porção que é suficiente para um pão. São 100 gramas aqui? 250 gramas. 250 gramas. E nesse saquinho menor, eu juntei os outros ingredientes secos que são necessários para fazer um pão gostosinho, que leva fermento, bicarbonato de sódio, um pouquinho de sal e os outros. É isso, pessoal. Agora o próximo passo é misturar tudo isso. Outra característica do pão australiano que eu descobri, que ele está feito em formas enfarinhadas com fubá. E aqui na região a gente consegue fubá de milho orgânico. Então eu fiquei muito feliz que eu consegui imitar mais uma característica desse pão. Então vou mostrar para vocês agora como montar essa forma. Vamos ver? Eu vou pegar um pouquinho de azeite, que a gente sempre coloca na nossa receita. Eu vou passar no fundo e nas laterais dessa forma. Mais um pouquinho.
certinho. Vai ser assim. Aí dá aquele acabamento amarelo na parte externa do pão, é isso? Exatamente. E quem não tiver fubá? Então, quem não tiver fubá, pode usar farinha de arroz, sem problema. Que vai dar um acabamento branquinho no pão. É. Tá bom. Isso, agora nessa vasilha nós vamos misturar os ingredientes secos. Aqui já tem uma porção para um pão, farinha sem glúten. Vou adicionar os outros ingredientes, com fermento, sal, tudo. E nessa receita, como já expliquei, eu vou colocar alfarroba, um pouquinho de café granulado. Vou dar uma mistura. Prontinho. Numa outra vasilha, nós vamos misturar todos os ingredientes molhados. Vou começar com linhaça. Melado. E lembra que aqui tem agora 3 colheres de sopa. Azeite, também 3 colheres de sopa. Um pouquinho de vinagre de banana, mas pode usar qualquer vinagre. E por último, vou adicionar 150 ml de água morna. Importante ser água morna, não pode ser muito quente, porque vai estragar nosso fermento. Agora, esse líquido a gente vai adicionar essa mistura seca. E com muito cuidado e carinho, a gente mistura tudo. A absorção do líquido por essa farinha sem glúten é um pouco mais lenta. Então não se assustam se a massa parece muito seca. Tenha paciência. Isso. A maior parte da massa absorveu líquido. Só aqui ficou um pouquinho seco, até dá pra ver, a cor é mais branquinha. Então, eu vou pegar agora um pouquinho de água. Essa já não precisa ser água morna, pode ser de temperatura do ambiente. E aos poucos vou adicionando, sempre uma quantidade muito pequena, no máximo 1 colher de sopa. Aí você vai misturando. Vou colocar mais um pouquinho. Mais um pouquinho.
quase pronta essa massa para ser trabalhada com a batedeira. Mas eu acho que vou adicionar mais um pouquinho, porque parece um pouco pesada essa massa. Então, vou adicionar mais uma colher de sopa, mais ou menos. Agora ficou perfeita. Como é que a pessoa sabe que achou o ponto? No caso desse pão, é importante que você vai ver toda a farinha transformou em uma farinha marrom. Não tem mais farinha branca ou farinha solta. Então, virou uma massa só. Eu vou até levantar para você ver. O que você vai procurar é isso. Uma massa que não tá muito macia, mas que já dá para trabalhar. Se for líquido, aí vai precisar adicionar mais farinha. Mas nesse caso, ficou perfeito. Prontinho. Agora eu vou pegar a batedeira e vou bater. Eu vou mostrar para vocês que essa massa já tem as fibras aqui, depois que trabalhar por 4 minutos com a batedeira. Essa massa está pronta para ser transferida para nossa forma untada. Essa massa a gente vai colocar na forma aos poucos, cobrindo o fundo da forma, porque não é uma massa líquida. Esse é muito importante. É uma massa mais firme e permite que seja manuseado dessa forma. E que no final o nosso pão vai ter uma aparência rústica, igual o pão da minha mãe, que ela fazia pra gente.
prontinho. Agora a gente vai cobrir com um pano esse pão, essa massa, e a gente vai colocar num lugar quentinho para descansar e deixar essa massa crescer. Por? Por mais ou menos 30, 45 minutos, depende da temperatura da sua cozinha e também da umidade do ar. Mas fica atenta, quando você começa a ver que aumentou o tamanho esse pão, já pode colocar no forno, mas tem que esperar pelo menos 30 minutos. Pessoal, tá na hora de dar uma olhada no nosso pão. Vamos ver se o nosso pão australiano já cresceu bastante. Tchau, tchau, tchau. Opa! Olha, acho que cresceu. O cheiro do fermento tá bem forte. A massa tá bem flexível. Então, acho que tá pronta essa massa para ser colocada no forno. O que é interessante, gente, que essa massa demorou somente 40 minutos para crescer dessa forma. O nosso outro pão que a gente fez na mesma cozinha demorou 1 hora. Então, fiquem atentos, tá? Ao tempo que é necessário para a massa crescer bem. Agora, vou colocar no forno. O forno está pré-aquecido e a temperatura ideal, dependendo do forno de cada um, mas a temperatura ideal é pelo menos 180 graus até 200. Você vai vendo qual é a temperatura mais adequada para o seu forno. E quanto tempo fica no forno? Então, o meu forno está em 190 graus. Vai demorar pelo menos 40 minutos para assar. Então, vamos esperar. Vamos esperar, Até mas... já. Pô. Gente, tá na hora de tirar nosso pão australiano do forno. Tô sentindo o cheiro dele. Já passaram 50 minutos, então já deve estar pronto. Deixa eu ver. Acho que já tá prontinho. Eu vou deixar 5 minutos descansar nessa forma e depois eu vou transferir para uma grade e deixá-lo esfriar totalmente. Já passaram os 5 minutos, agora a gente já pode tirar o pão da forma. Que cheiro bom! Agora, antes de fatiar, eu recomendo a vocês deixar esse pão esfriar totalmente, porque isso vai facilitar depois de fatiar. De novo. Ótimo.